pandemia teve reflexos em todas as áreas da economia brasileira. E o mercado publicitário sofreu transformações. Nosso entrevistado já está conectado conosco. Estamos recebendo no Consumidor RS, João Satti, CEO da Competência G5, um dos mais conceituados publicitários do nosso país. Bem-vindo ao Consumidor RS, João. Como vai, Apple? Coisa boa estar aqui com vocês. Alegria é nossa, João, alegria é nossa. Você é um amigo muito, muito querido, muito especial. João, me diz uma coisa, João. 2 anos de pandemia. O que aconteceu com o mercado publicitário nesses 2 anos, João? Olha, em primeiro lugar, o mercado teve 2 impactos. O primeiro foi decorrente da evolução do próprio digital, né? Que já vinha se apresentando como uma alternativa para os meios tradicionais de comunicação. E o segundo foi a população ter se recolhido, né? E na medida em que se recolhe, isso afeta todo o comércio, todos os negócios. Então, muitas empresas pararam de investir naquele momento porque não tinham cliente. E outras, curiosamente, pararam de investir porque tinham muito consumo. Por exemplo, o segmento de material de construção nunca vendeu como vendeu nesses últimos 2 anos. Que interessante isso, né? O segmento de alimentos também, né? Farma. Então, alguns não anunciaram porque tinham muito consumo e outros não anunciaram porque não tinham cliente. Então, foi bem difícil esses últimos tempos aí para a comunicação. Que coisa impressionante, né? Eu estava esses dias dando uma olhada, eu tento pesquisar tudo que posso, e vi que nos países que não foi feito o lockdown, a quantidade de pessoas que morreram do Covid foi muito menor do que naqueles que fizeram o lockdown. Por exemplo, a Inglaterra e a Dinamarca. A Dinamarca não fez praticamente muito pouca morte. O lockdown foi mortal para as nossas atividades econômicas, né, João? Até no ano lá de 2020, o Polo era presidente aqui da Assembleia. Isso, o Hernani Polo. O Hernani, e uma pessoa muito querida, e nós realizamos em parceria um grande fórum, né? À época eu fui o responsável pela estratégia, né, da reunião dos empresários para discutir justamente essa questão, né? A vida ou a economia, né? Posteriormente nós concluímos que não tinha essa exclusão de um ou de outro, né? Tinha que ser vida e economia, né? A verdade é que fomos muito impactados, surpreendidos por um surto violentíssimo, né? E isso prejudicou muito as decisões, porque as questões foram levadas muito para o plano emocional, né? Verdade. Então, se construiu, na verdade, uma discussão de âmbito coletivo, onde os interesses, muitas vezes, não comungavam, né? Então, chegar a uma definição, uma conclusão de quem está certo, quem está errado, e qual seria o melhor caminho, realmente eu não me sinto confortável para opinar, né? A única coisa que eu tenho para te dizer é que a vacina, sim, é efetivamente a solução para o problema. Ponto, né? Sem querer politizar a discussão, os países que adotaram a vacina tiveram uma repercussão bem mais positiva do que não tiveram. Os que fizeram a vacina com mais velocidade, melhor ainda, né? Claro. Agora, João, eu vi nesse período da pandemia coisas verdadeiramente absurdas, sob o meu ponto de vista, né? Mas acho que hoje, sob o ponto de vista de muita gente também. Decidir pelo consumidor o que era produto essencial para ele ou não. As lojas só podem vender produtos essenciais. Bom, com a defesa do consumidor, até hoje não conseguiu fazer uma lista do que é produto essencial, porque o que é produto essencial para um pode não ser para outro. A pessoa que tem um aparelho de televisão em casa, esse aparelho queima, comprar um outro televisor passa a ser um produto essencial. Aquela senhorinha que tem um micro-ondas, o micro-ondas queimou, e ela só esquenta a sua comidinha no micro-ondas. Comprar um micro-ondas para ela passa a ser essencial. Eu tenho muitos juristas que têm essa tese, que essencial é aquilo que o consumidor precisa. Mas alguns governantes, por esse país afora, aí, resolveram bloquear ao consumidor comprar produtos que não seriam essenciais. Supermercados tiveram gôndolas inteiras fechadas. Não te parecia um grande equívoco tudo isso, João Satti?
Mais uma vez, né, é difícil julgar em cima de um momento muito delicado, né, onde a vida estava sendo posta na mesa. Para você ter uma noção, nós já devemos estar por volta de quase 650, 660 mil mortos, né? Isso é uma brutalidade, né? Então, quem é que estava preparado para essa guerra? Essa é a questão também. E as pressões econômicas, que alguns prefeitos sofreram com uma dimensão muito maior que outros, né? Porque o empresariado foi para cima do executivo para fazer pressão, né? Isso. Então, a verdade é que quando tem uma calamidade, é efetivamente muito complexo fazer uma decisão. Eu julgo que aqui no nosso estado, o governador teve muita cautela, foi muito sensato nas suas decisões, não cedeu a pressões, da mesma forma a prefeitura, né? Aqui em Porto Alegre, mas enfim, tem o interior do estado também. E o que a gente deve observar é que, em situações como essa, é muito importante o líder, né? O líder possa escutar todos e tomar as decisões que ele entender como melhor. E preservar a vida ainda é a melhor opção, né? Mesmo que a economia sofra, com o tempo ela se recupera, as vidas não, né? Essas 650 mil mortes não voltarão. Você perdeu algum amigo, algum parente com Covid? Não, próximo não, graças a Deus. Não, mas esteve perto dessa situação acontecer e vivi uma situação muito dramática, que foi no início do ano passado, do 21, quando não tinha um leito de UTI em Porto Alegre. Isso. E eu precisei internar uma pessoa muito próxima e foi um sofrimento, né? Oh, meu Deus. Então, eu te diria assim que tomara a Deus que a gente não tenha que reviver essa situação. Agora, o importante nisso, Apple, é falar um pouquinho também do como é que nós saímos desse momento todo como consumidores. Claro. A Competence fez um grande estudo, na verdade não foi a Competence, foi a Sunbrand, que é uma empresa do grupo G5, uma empresa de pesquisa e estratégia de mercado. Nós fizemos um grande estudo chamado Medo e Desejo, né? Analisando o comportamento das pessoas no início da pandemia e depois ao longo do ano 20, né? E o que se percebeu é que, efetivamente, nós, humanos, saímos desse processo, ou estamos em processo de saída, muito diferente de como entramos, né? Esse novo normal, ele realmente veio para ficar e ele se mostrou muito conveniente e confortável para as pessoas. Então, jamais seremos como éramos, né? Estamos saindo mais maduros, mais conscientes de que a gente, sim, é finito, né? Porque até então a gente vivia como se a morte não fosse acontecer conosco, né? Verdade. E, ao mesmo tempo, descobrimos que não precisamos nos dedicar tanto ao trabalho em detrimento da felicidade, né? De conviver com as pessoas que amamos, de ter bons momentos, de nos amarmos mais, né? Então, eu diria que esse novo normal vem para ajudar o ser humano, a humanidade, e vem para realmente fazer com que a gente tenha uma vida melhor, né? Então, acho que o positivo da dor é o amor, é a gente conseguir passar a ter um novo comportamento a partir de então. Agora, João, o sofrimento do pequeno, médio empresário nesse período foi imenso, João. Conheço, tem um amigo que é dono de restaurante, ele vendeu 2 imóveis para colocar o dinheiro para segurar o restaurante. Sim. E não está conseguindo ainda equilibrar suas vendas, não está conseguindo ainda um resultado adequado. Mas se tu estudar A quantidade de gente que faliu, João, é muito grande, o sofrimento é muito grande, atingindo as famílias, né? Mas se tu estudar um pouquinho da história da humanidade, das grandes guerras, não tem como sair incólume, né? Teve gente que perdeu o negócio, teve gente que perdeu a mãe, o filho, né? O esposo, enfim, o pai. Então, guerra é perda, né? Calamidade é perda. É inevitável. Isso é em todo o planeta, né? A indústria do vende-se, do aluga-se de pontos comerciais nunca foi tão relevante, né? É verdade. E somado a isso tem um outro impacto, é um impacto estrutural, porque vamos imaginar o seguinte, o Covid gerou um impacto conjuntural, naquele determinada conjuntura estabeleceu um nó, né? Mas já vem no paralelo um processo de transformação de toda a economia, de todos os modelos,
né? É verdade, é verdade. O que acontece é que, novamente, a gente vai ter os grandes conglomerados ocupando o espaço dos pequenos indivíduos, né? Então, se tu analisar, por exemplo, materiais de construção ou até mesmo farmácia, que tem as farmácias de bairro, sumiram, né? Desapareceu. As grandes redes tomaram conta. Isso a mesma coisa acontece com o restaurante, acontece com todos. É um momento de depuração mercadológica, né? Uhum, uhum. E isso tudo também vem ao encontro que eu falava há pouco, né? Como é que ficou aquelas pessoas que comiam no pequeno restaurante? Passaram a comer em casa, né? Pois é, Então, pois existe é. uma transformação, né, de hábito nisso aí. Mas, infelizmente, esse é um processo de depuração, isso vai acontecer. O teu amigo vai ter que voltar para o mercado com algo diferente, né? Porque fazer o que fazia antes, de repente, já não vai mais suprir a necessidade do mercado. Tudo mudou. Eu estaria agora te entrevistando aí na Competence, nessa moderna sede, com o microfone em cima de você. E eu estou aqui na Grande Porto Alegre, você está na Independência, e nós estamos conversando como se estivéssemos, como de fato estamos, ao lado um do outro, né? Com uma facilidade incrível. Quer dizer, não tem o deslocamento de carro, estacionamento, nada. Não é? É uma coisa absolutamente diferente. E nós mantivemos nos programas no ar esses 2 anos aí, com mais de 300 entrevistas online. E todas muito apreciadas. Que coisa impressionante, né? Mas, Apple, isso se deve a 2 fatos. Primeiro, o teu prestígio, né? Tu é um sujeito extremamente sério, qualificado. É importante, né, estar contigo. E o segundo ponto se deve à tecnologia, né? Essa tecnologia que vem nessa onda paralela que eu te falo da mudança estrutural. Ela já vinha acontecendo. O Zoom não foi inventado agora, né? Nem o Meet, nem qualquer um desses programas de conexão. O que eles não estavam sendo utilizados da maneira como foram. Então, o Covid gerou uma aceleração. Eu costumo dizer que o Covid trouxe uma dobra do tempo. Nós, em poucos meses, avançamos anos em termos de adoção tecnológica. No fundo, foi isso. Isso é a conveniência. Estava esse dia falando com um outro amigo que ia todos os meses a São Paulo para a reunião dos diretores regionais do grupo que ele trabalha. Agora as reuniões são online, a empresa está poupando um bom dinheiro com passagens aéreas, hospedagem e tudo, mas a companhia aérea na ponta ela está sentindo esse problema. Quer dizer, se por um lado resolve-se uma situação, por outro cria-se um problema. As companhias aéreas estão muito apertadas. Eu te diria que quem mais vai ficar apertado não serão as companhias aéreas, serão os hotéis. Eu voltei a viajar, não sei se felizmente ou infelizmente, mas a minha vida sempre foi confundida com aviões, né? Há 30, 40 anos que eu viajo semanalmente, e voltei a viajar, e vou voltar a viajar. E te diria o seguinte, os aviões estão lotados. Estão lotados? Porque reduziu muito a malha, né? Então, a malha aérea foi reduzida. Então, hoje, para você ir, por exemplo, a Florianópolis, né? Dependendo do horário, você tem que ir a São Paulo, fazer uma escala e voltar para Floripa. É um absurdo isso, né? E os aviões lotados e as passagens não estão baratas. Já os hotéis estão sofrendo mais, né? Porque os hotéis não têm como fazer essa redução, né? Eles vão ter que encontrar, eu digo os hotéis corporativos, né? Eles recuperaram um pouco, mas eles vão ter que se reorganizar, buscar alternativas. João, grandes veículos de comunicação, e um exemplo, a Rede Globo e suas afiliadas, incentivaram fique em casa, fique em casa, fique em casa, a economia a gente vê depois. Impressionante. E agora algumas emissoras desse sistema Globo estão fazendo campanha para captar clientes, para que os fornecedores anunciem com eles. Eles que apoiaram o Fique em Casa. Não te parece uma incoerência isso, João? Não, eu acho que não. Eu entendo que eles cumpriram um papel importantíssimo, um papel, eu diria até cívico, né? De se colocar frente à sociedade e fazer o seu papel social, né? Realmente as pessoas tinham que ficar em casa, né? Ainda há pouco eu fui fazer um determinado procedimento, estava observando todas as pessoas com máscara, né? Isso se criou uma cultura em relação. Os veículos de comunicação foram pródigos nesse sentido, né?
Agora, o fato de estarem com menos anunciantes não decorre desse aspecto. Decorre da mudança de comportamento do consumidor em buscar informação, né? Mas eu até diria para você que, ainda ontem eu estava numa reunião com um cliente e a gente falava da diferença entre velocidade e aceleração. Um anunciante depende muito do quanto a sua marca está viva na cabeça das pessoas. E essa chama quente, ela depende muito de visibilidade. A mesma coisa acontece com as pessoas. Se eu estou conversando frequentemente contigo, se eu vou fazer um evento, eu vou lembrar de te convidar. Claro. De repente, se eu não te vejo, eu esqueço, né? É natural isso. Não que eu deixe de gostar, de te admirar, mas eu te esqueço, né? Claro. Desce para um mundo mais subterrâneo na minha mente. Isso aconteceu com as marcas, né? Elas deixaram de ser muito visíveis. Mas elas não deixaram de vender. Olha que interessante isso, né? Interessante. Porque isso é aceleração. Tu tem que estar permanentemente alimentando a tua marca na mídia para as pessoas lembrarem de ti quando elas forem comprar aquela categoria de produto que tu representa, né? Então, o que acontece é que essa visibilidade foi substituída da televisão para a internet. Isto. Entendeu? As redes sociais estão muito fortes, né? Então, agora, até que ponto, de fato, essas redes sociais fazem vender? Essa é a dúvida. Hoje, nós temos, aqui dentro do grupo G5, nós temos uma área digital muito forte, muito qualificada, mas a gente percebe que a equação mudou, né? Não adianta só rede social, porque tem os algoritmos também aí do Facebook, do Instagram, que te restringem o alcance, né? Entendi. Se está botando dinheiro ali, ele também te restringe. Tem um business por trás disso, né? Opa. É muito inocente a pessoa achar que botou ali e vai resolver toda... Não, não resolve, né? Agora, o que eu vejo é que a TV aberta continua sendo importante, sim, para determinados claims, para determinados objetivos estratégicos, mas a mídia outdoor, a TV fechada e o rádio são muito potentes. O jornal papel, esse morreu, né? Morreu, né? Outro saco, né? Não pode estar aí rastejando que não adianta, né? Agora, o jornal como news colocado na internet funciona demais. É verdade. Então, nós conseguimos separar. O jornal morreu. Não, o jornal papel morreu. Sim, Não, o jornal, entendeu? Então, são conceitos que devem ser mais depurados. E muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento, por sinal, esse é um grande problema atualmente, né? Eu tenho escrito muito a respeito da era da espuma, né? Tem muita gente falando muita bobagem e estudando pouco, conhecendo pouco. Só que essas pessoas têm o poder de influenciar outras. E quando as influenciadas se dão conta do erro, às vezes é tarde. Às vezes é tarde. Então, o anunciante que tirou o pé, que parou de acelerar, né, ele continuou vendendo, só que ele foi perdendo consciência de marca, awareness, como a gente chama tecnicamente. E hoje ele se dá conta que ele não deveria ter feito o que fez. Ele deveria ter continuado anunciando, mesmo que institucionalmente. Claro, claro. E hoje, para recuperar a posição, ele vai ter que gastar ou investir muito mais. Com certeza. Eu tive uma experiência como consumidor, semana retrasada, muito interessante. Eu estava navegando no Facebook e vi um anúncio simplesinho de uma loja com uma camisa tão bonita, João. Aí eu cliquei, onde é que fica essa loja? É Shopping Total? E tem meu tamanho? Tem, só pode vir que está reservado. Fui lá no Shopping Total e peguei 2 camisas muito bonitas, mas assim, nunca tinha tido essa experiência. E vi que lá eles colocam no chão, fazem foto, eles estão criando seus próprios anúnciozinhos ali. Vi que coisa interessante, como esse mundo está diferente, não é? A capacidade de adaptação do ser humano é algo fantástico, né, tia? Eu digo nem só do ser humano, dos animais, né? Até porque nós somos animais. Os animais, a natureza se organiza, se auto-organiza, né? Isso é o mais bonito de tudo. O WhatsApp virou um instrumento de venda para o menino, né? Para o vendedor da loja, ele coloca, né, a camisa no chão, fotografa, enfim, é a virologia, né? As pessoas se viram e resolvem o assunto, né? As pessoas se viram, virologia, as pessoas se viram. As pessoas se viram, meu. Isso aí eu acho maravilhoso, tá entendendo? O importante é a gente conseguir respirando e bem. Esse é o assunto. João, nós temos 2 minutos, eu quero te perguntar o seguinte. Esse ano é ano de eleição. Presidente da República, governador.
Como é que você está enxergando esse quadro? Que bom, né? Você acha bom? Eu É acho bom, ótimo. Eu acho sinal que estamos ótimo. vivendo numa democracia, né? É, democracia, e é histórico isso, né? O mundo caminha muito para um lado, depois caminha muito para o outro, e no fundo a gente é um grande pêndulo, né? A gente paga pelos erros que a gente faz, e depois a Verdade. gente amadurece e não repete os erros. Então, eu acho que agora é um momento de fazer uma reflexão e ver o que é o melhor, na opinião do país, para todos nós, né? Vamos pagar pelo acerto e vamos pagar pelo erro. O importante é que temos democracia e temos eleições. Que bom. Verdade. João Satti, CEO da Competência G5. Meu amigo querido, saudades. Muito Igual. obrigado pela tua participação conosco, João. De repente eu vou te chamar de novo, te mando aí uma pré-pauta aí, que a tua sabedoria pode acrescentar muito na vida de muita gente. Na minha, estou sempre lendo teus artigos e tudo, te sigo no LinkedIn, enfim. Querido João, um grande abraço. Obrigado, Apple. Que Deus fique com vocês todos aí. Um grande abraço. Saúde. Outro grande querido, obrigado, obrigado.